Olá pessoal, hoje nós vamos falar da relação das raízes e dos coeficientes de uma equação do segundo grau, que no caso vai ser essa aqui. Então, nós vamos falar basicamente da soma e do produto das raízes e também de outras relações existentes entre essas raízes e esses coeficientes. Então, a primeira relação, eu estou colocando aqui, vai ser a relação da soma das raízes, ou seja, quando a equação tem duas raízes e a gente vai somar essas duas raízes. A soma, ela tem uma fórmula para calcular, né? A soma vai ser igual ao menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. Lembrando, né, que os coeficientes são os números que estão na frente da equação. A segunda relação é a relação do produto das raízes, quando uma equação tem duas raízes e eu faço a multiplicação entre essas raízes. Então, o produto vai ser o coeficiente c dividido pelo coeficiente a da equação de segundo grau. A terceira relação é a diferença entre as raízes, né? Que é eu pegar uma raiz e diminuir da outra. Então, a diferença, que é representada pela letra D, vai ser igual a raiz quadrada do delta da equação sobre o coeficiente A da equação. A quarta relação é a soma dos inversos das raízes, né? Então, a gente tem duas raízes e nós vamos inverter cada raiz. E aí, a gente vai ficar com essa soma aqui, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação. Então, essa soma desse inverso vai ser aplicada essa fórmula aqui, S de soma sobre P. Se a gente substituir o S por menos B sobre A, que é a fórmula do S, e o P, que é C sobre A, cortando o A, vai ficar, então, menos o coeficiente B sobre o coeficiente C. A quinta relação é a soma dos quadrados das raízes. Então, quando a gente soma o quadrado de cada raiz, ou seja, soma a primeira raiz elevada ao quadrado mais a segunda raiz elevada ao quadrado. E essa fórmula vai ser o resultado da soma ao quadrado menos 2 vezes o valor do produto dessas raízes. A sexta relação, ela vai envolver os principais tipos de raízes, tá? Então, assim, quando a gente tiver raízes simétricas numa equação de segundo grau, né? O que é simétricas? É quando ela tem o mesmo valor absoluto e sinais contrários. Então, por exemplo, mais 5 e menos 5, mais 2 e menos 2. Então, quando as raízes forem simétricas, sempre o coeficiente b é igual a zero e o produto das raízes sempre tem que ser menor que zero. Então, você vai aplicar isso aqui quando ele fala que as raízes são simétricas. Quando ele diz que uma das raízes é nula, ou seja, ele diz que uma raiz é igual a zero, né? Basta você aplicar o c igual a zero, ou seja, você pegar o coeficiente c da equação e igualar a zero. Quando as duas raízes forem iguais a zero, basta você pegar o coeficiente b, igualar a zero, e pegar o coeficiente c e igualar a zero. E quando as raízes são inversas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma raiz x1 e uma raiz x2. Então, quando as raízes forem inversas, então 1 sobre x1 e 1 sobre x2, basta pegar o valor do coeficiente c e igualar a zero. Aí vocês podem me perguntar, por que tanta fórmula, né, que eu não vou conseguir decorar essas fórmulas e como eu vou aplicar essas fórmulas? Fazendo a aplicação dos exercícios, automaticamente a gente vai decorar essas fórmulas, que são simples, tá? Então, vamos aos nossos exercícios. Bem, o exercício 1 é um exercício simples, ele fala para encontrar os valores de x, ou seja, das raízes, né? Porque quando a gente calcula a fórmula lá de baixo, que era para uma equação de segundo grau, nós estamos encontrando o valor de x.
Quem é x? X é a raiz da equação. Então, a gente quer encontrar qual é o valor dessas raízes através do método da soma e do produto, tá? Porque vai ter questão que ele vai dar a equação e vai falar para você, olha, eu quero que você ache a raiz através do método da soma e do produto. Então, aí você não adianta fazer a questão aplicando a fórmula de Bhaskara. Você vai ter que aplicar o método da soma e do produto. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem são os coeficientes A, B e C. O A aqui é 1. O B aqui é menos 3. Tem que carregar o sinal negativo. E o C é menos 10. Bem, ele quer pelo método da soma e do produto. Então, eu coloquei aqui a soma de duas raízes, que eu ainda não sei, e o produto de duas raízes, que eu ainda não sei. A soma, a gente tem a fórmula, que é menos B sobre A, ou seja, menos o coeficiente B sobre o coeficiente A. A gente já sabe quem é B. Então, B é menos 3. Se eu quero menos B, vai ficar menos 3, que vai dar 3. Sobre A, que é 1. Então, aqui vai ficar 3. Então, aqui eu tenho que ter um resultado 3 da soma. O produto vai ser o valor de C sobre A. O valor de C é menos 10. Sobre A, que é 1, que vai dar menos 10. Então, agora, a multiplicação dessas duas raízes tem que dar menos 10. E aí, a gente tem que parar para pensar, né? Soma 3 e produto menos 10... Quais são as possibilidades de escolha, né, para que o produto dê igual a menos 10? Olha aqui, gente. Eu fiz um resumo aqui, olha. Soma tem que ser 3 positivo. Produto tem que ser menos 10 negativo. Aí você vai pelo produto. Você vai ter que pegar todas as possibilidades de multiplicação de dois números que tem um resultado igual a menos 10. Então, eu coloquei aqui. 1 vezes 10 dá 10, né? Se ele é menos 10, ou 1 vai ser negativo, ou 10 vai ser negativo. Então, a primeira possibilidade é menos 1 vezes 10, que vai dar 10. A segunda possibilidade é menos 2 vezes 5, que 2 vezes 5 dá 10, menos com mais vai dar menos. A outra possibilidade é o inverso do menos 2 sobre 5, ou seja, é o menos 5 vezes 2. Também vai dar menos 10. E a terceira possibilidade é menos 10 vezes 1, que vai dar menos 10. Então, nós temos que, dentre essas 4 multiplicações, nós vamos ter que escolher uma, mas qual vai ser? Então, agora, a gente vai para a soma. Bem, então, nós temos as 4 possibilidades de multiplicação, agora a gente vai pegar todas essas 4 possibilidades que eu achei lá e agora eu vou somar e não vou multiplicar, porque eu sei que a soma desses dois números tem que ser igual a 3, tá? Então, vamos lá. Se eu fizer menos 1 mais 10, um positivo e um negativo, eu vou diminuir e manter o sinal do número maior, então vai dar mais 9. Então, esse aqui não pode, porque a soma tem que ser 3 positivos. Menos 2 mais 5, também vou diminuir e manter o número do sinal maior. Vai dar mais 3. Aqui deu mais 3, olha. Menos 5 mais 2, gente. Quando a gente diminui e mantém o sinal do número maior, vai dar menos 3, porque o 5 tem o sinal negativo. E menos 10 com mais 1, também vou diminuir e manter o sinal do número maior, vai dar menos 9. Então, a nossa resposta, né, de raízes vai ser essa aqui. Então, o que a gente conclui, né? Que as raízes, né, é menos 2 e 5. A letra B dessa mesma questão, nós temos que primeiro também identificar o valor do coeficiente A, B e C. A é 1, B é 6 positivo e C é menos 7. Bem, eu já coloquei aqui o espaço para a soma de duas raízes e multiplicação de duas raízes.
E eu sei que a fórmula da soma é menos b sobre a, ou seja, menos o valor do coeficiente b sobre o coeficiente a. Então, se o b é positivo, vai ficar menos 6 sobre 1, que vai ser menos 6. Então, aqui tem que dar menos 6. E o produto é c sobre a, que vai dar menos 7 sobre 1, que é igual a menos 7. Então, aqui tem que dar menos 7. Bem, então a gente tem que achar dois números que a soma vai dar menos 6 e que a multiplicação vai dar menos 7. Então, eu adiantei aqui para vocês um resuminho aqui. A soma tem que dar menos 6 e o produto menos 7. Então, a gente vai primeiro pelos produtos. Quais as possibilidades de multiplicação de dois números que tem que dar menos 7? Vai ser menos 1 vezes 7 ou menos 7 vezes 1, tá? Menos 1 vezes 7 vai dar menos 7, menos 7 vezes 1 vai dar menos 7. Então, nós temos duas possibilidades de escolha para o produto ser menos 7. Não tem outra possibilidade. 2 vezes quem vai dar 7? Não. 3 vezes quem? 4 vezes quem? Não tem. Então, a gente tem que ver todas as possibilidades de multiplicação. Gente, sempre começa com o produto, tá? Para depois você achar, dentre essas opções do produto, você vai achar o resultado da soma. Então, a gente vai ter que fazer a análise desses dois. Quem é que vai dar agora na soma menos 6? Então, se eu pegar o primeiro, que é menos 1 e 7, eu fizer a soma de menos 1 mais 7, eu vou ter que diminuir ou manter o sinal do número maior, vai dar mais 6. E o segundo, manter o sinal do número maior e diminuir, vai dar menos 6. Então, a nossa resposta, no caso da soma, vai ser essa aqui, porque tem que dar menos 6. Conclui que as raízes são menos 7 e mais 1. Vamos verificar aqui, ó. Menos 7 mais 1 vai dar menos 6 e menos 7 vezes 1 vai dar menos 7. Bem, a segunda questão ele fala, determine o valor na equação abaixo, com p diferente de zero, de modo que a soma das raízes seja igual a 12. Então, ele quer achar o valor de p na equação, né? De modo que a soma das raízes tem que ser igual a 12. Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar quem é A, quem é B e quem é C. A é igual a P, B é igual a menos 3 e C é igual a menos 12. Agora, vamos para a informação que ele deu na questão. Ele disse que a soma das raízes é igual a 12, ou seja, que x1 mais x2 é igual a 12. A fórmula da soma é menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. Então, eu tenho que igualar a soma a 12. Então, vai ficar menos b sobre a igual a 12. Então, vai ficar menos 3 sobre a, que é p, igual a 12. Se eu colocar o número 1 aqui, nós vamos ter duas frações com sinal de igual no meio. Então, basta a gente fazer a multiplicação cruzado. Então, P vezes 12 vai dar 12P. E menos 3 vai dar mais 3 vezes 1 dá 3. Então, vou passar o 12 que está do outro lado multiplicando, dividindo na forma de fração. E eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Logo, o P vai ser igual a 1 sobre 4. Questão, ele diz, na equação abaixo, uma raiz é o inverso da outra. Encontre o valor de K nessa equação aqui. Bem, quando ele fala que uma raiz é o inverso da outra, significa dizer que ela tem duas raízes, não é? Então, aqui eu botei definição de inverso para vocês verem. O que é o inverso? É trocar o numerador pelo denominador e vice-versa. Então, se a raiz é x2, né, o inverso vai ser 1 sobre x2. Então, quando ele diz que uma raiz é o inverso da outra, ele está dizendo que uma raiz é igual ao inverso da outra. Então, olha como é que vai ficar. Com essa informação aqui,
a gente conclui que x1 vai ser igual a 1 sobre x2. Lembrando que eu quis escolher x1 e x2 para as raízes. Eu poderia ter escolhido x', x2', tá? Bem, isso aqui é um sinal de igualdade, né? Se eu colocar 1 no denominador do primeiro termo aqui, ó, eu vou ter duas frações com sinal de igual. Então, basta a gente fazer a multiplicação, né não? E aí, quando a gente fizer a multiplicação, como é que vai ficar? Vai ficar x1 vezes x2 igual a 1. Bem, aqui eu tenho uma multiplicação de dois números, não é? Multiplicação não é a mesma coisa que eu falar produto de dois números? Produto vem da onde? Produto das raízes, gente. A gente não tem uma fórmula para calcular o produto das raízes? Temos sim. Produto das raízes, ó. A fórmula para calcular é o coeficiente C sobre o coeficiente A. Então, ele está dizendo que o produto é igual a 1. Então, o que eu vou dizer? Isso aqui é o produto. Ou seja, isso aqui é C sobre A. Então, eu vou dizer que C sobre A é igual a 1, por essa afirmativa aqui. Basta agora a gente substituir o C e o A. Então, antes a gente vai botar aqui, quem é o valor de A? O valor de A, ó, é o K mais 2, que está aqui entre parênteses. O valor de B é o menos 5 e o valor de C é o 3. Então, a gente substituindo o valor de C e o valor de A vai ficar 3 sobre A, que é K mais 2. Isso é igual a 1. Se eu colocar 1 aqui, eu posso multiplicar cruzado. Então, vai ficar 1 vezes K mais 2, que vai ficar K mais 2. 3 vezes 1, 3. Jogo 2 para o outro lado. K é igual a 3 menos 2. K é igual a 1. Então, essa aqui é a nossa resposta. Na nossa quarta questão, ele diz: na equação ax² mais bx mais c, os números a e c têm sinais contrários. Então, vamos sublinhar isso aqui, ó. A e c tem sinais contrários, gente. Pode-se afirmar que, aí tem as opções de resposta aqui, né? Ele fala das raízes, né? A equação vai ter duas raízes reais de sinais contrários, duas raízes reais positivas, não vai ter raiz, vai ter duas raízes reais negativas. Então, ele vai querer saber, na realidade, o sinal dessas raízes, tá? Quando ele fala que o número A, né, e C tem sinais contrários, né, eu posso ter mais A e menos C ou menos A mais C, né? Um vai ser positivo e o outro negativo, porque eles têm sinais contrários. Bem, aí eu coloquei aqui, ó, para vocês relembrarem a relação do produto. Porque se a gente está falando de A e de C, né, dos coeficientes A e C, o produto ele envolve, né, a relação de A e de C. Então, se eu tenho um C positivo e um A negativo, esse resultado vai ser negativo. Ou um C negativo e um A positivo, esse resultado vai ser negativo. Simplificando, na divisão, quando um é positivo e o outro é negativo, o resultado ele dá negativo. E o que é o produto das raízes? Eu pegar uma raiz e multiplicar pela outra. E esse resultado, ele obrigatoriamente vai ser negativo, porque ele disse que A e C têm sinais contrários. Bem, para o produto ser negativo, ou a primeira raiz vai ser positiva e a segunda vai ser negativa, ou a primeira raiz vai ser negativa e a segunda vai ser positiva. Então, o que a gente conclui? Qual é a opção de resposta? A primeira, a equação tem duas raízes reais de sinais contrários. Bem, gente, a gente está terminando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tirado as suas dúvidas.
Caso tenha alguma dúvida, além disso, pode deixar um comentário que eu irei responder. A nossa próxima aula vai ser questões envolvendo essas relações, um pouquinho mais complicadas. Espero que vocês assistam, pois pode ter questões que vocês estão com dúvida, e aí vocês vão tirar essas suas dúvidas. Quem gostou dessa aula pode curtir. Quem quiser se inscrever no meu canal para receber mais vídeos, eu agradeço. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, que são as questões top das relações das raízes com os coeficientes da equação. Um abraço.